gente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Aqui em casa estamos. O tempo tá fechado, tá frio. Então, sentei aqui mais uma vez para conversar com vocês. E o assunto de hoje vai ser sobre medo. Os medos que eu tenho e como eu superei alguns, né? Porque alguns eu já consegui vencer. E é gratificante, assim, eu não sei explicar a sensação de quando eu superei alguns desses meus medos. Por que eu quero falar sobre o medo? Porque no dia que eu gravei o vídeo lavando o telhado ali atrás, muitas mulheres, não que elas me criticaram, mas elas ficaram com medo de que alguma coisa acontecesse para eu não fazer mais isso enquanto eu estiver sozinha, para eu repensar e não subir no telhado. Eu tenho medo de altura, tenho medo de cair. Afinal de contas, nós nascemos com dois medos, né? O medo de cair e o medo do barulho. São os medos que nós já trazemos ao nascer. E por já ter acontecido um acidente comigo, de uma queda de um telhado, o medo continua, né? Esse medo eu ainda não superei, que é o medo de altura. Só que aqui atrás não é tão alto, deve ter aqui uns 2,5 metros, talvez, de altura. E do telhado que eu caí, era muito mais alto. E não foi muito mais grave porque o portão, que eu teria caído em cima, né, e hoje eu não estaria aqui, estava aberto. Eu tenho uma cicatriz na costela, de eu ter batido a minha costela no fecho do portão. Aí, né, furou, é claro, e provavelmente deve ter trincado a costela, mas eu não fui no médico. Eu tinha, acho que 19 anos, não, 18 anos eu acho que eu tinha. E eu morava numa vila e naquela época só iria pro médico quando realmente precisasse, senão não ia. Eu tive deslocamento do ombro, mas tinha uma senhora que recolocou, né, que é só uma questão ali de saber fazer a manobra, que você encaixa ele de volta. E aí tive esse furo na costela, né, que bateu ali no portão. Provavelmente trincou, porque eu senti muitas dores durante um tempo. E algumas escoriações e só. Eu caí em pé, não caí sentada, nem bati cabeça, nada. Mas por que eu caí? Porque eu pisei numa telha de amianto, né? E claro, não se pisa em cima de telha de amianto, e aquela era bem velha já, né? Então eu pisei no meio, claro que ela ia quebrar. E aqui em casa não tem telha de amianto. É telha, né, cerâmica ou então o policarbonato. Só que o policarbonato eu não pisei em cima só do telhado, eu pisei na madeira que sustenta o telhado. E ali eu conheço porque fomos nós que fizemos, foi o Léo que construiu. Então é super seguro pisar ali, porque é super resistente. E eu não peso nem 50 quilos, né? Então não tinha risco de queda. O medo maior foi porque medo de desequilibrar, porque afinal de contas eu teria que caminhar numa linha reta em cima da madeira. Se eu pisasse fora, não sei se o policarbonato iria quebrar. É um plástico bem rígido, né? Mas aí o medo foi por isso, medo de desequilíbrio, e por eu já ter medo de altura e já ter um trauma de queda, aí foi pior. A ida foi mais tranquilo porque eu tinha o rodo de apoio, né? Mas na volta eu já tinha dispensado o rodo porque ele estava muito sujo, então acabei ficando sem nenhum apoio para me ajudar a voltar. Mas eu consegui, vocês viram ali, foi tranquilo. E quando eu cheguei na janela, a sensação foi maravilhosa. A sensação de superar algum medo que nós temos, alguma coisa que nos apavora, é indescritível. É só sentindo mesmo para saber. Eu continuo tendo medo de altura, eu continuo tendo medo de cair, afinal de contas a gente não perde o medo de cair, porque nós já nascemos com ele. Mas eu procuro enfrentar os meus medos, porque se a gente não enfrentar, a gente não sabe como superar, ou então perder uma parte desse medo, e nunca vai conhecer a sensação prazerosa de enfrentar algo que nos apavora. Outra coisa que eu tinha muito medo e que há pouco tempo eu superei, e pra mim foi uma sensação
maravilhosa de poder, de saber que eu consigo fazer, é de dirigir à noite com chuva e só eu e os meus filhos. Isso aconteceu na primeira vez que nós fomos lá para cima com esse carro que nós temos agora, que antes nós tínhamos outro carro. Só que assim que nós trocamos o carro, o Léo teve que subir. E o nosso carro é muito grande e não cabe na garagem da casa onde ele tá. E para não deixar no tempo, e como é perto de obra, tem muito pó, é próximo à BR, a gente tem medo de furto, nós decidimos que eu iria subir com o Léo e voltaria para casa com o carro para deixar em casa, né? E também, sempre que eu precisar de carro, vai estar aqui disponível para ir no mercado, porque sei com os meninos é complicado. Quando é um só, tudo bem, mas eu tenho dois, né? E aí fazer as coisas sem carro se torna mais difícil. Não é que seja impossível, mas é mais difícil. E como o Léo ia trabalhar do lado, né? Ia ficar hospedado do lado do trabalho, então o carro iria ficar na garagem. A única coisa que ele iria usar é para ir para o centro da cidade quando precisasse e para vir para casa. Mas agora ele pode vir de ônibus e para ele subir ou eu levo, ou ele vai de ônibus e depois pega uma carona. Dá-se um jeito. E aí então nós decidimos que eu iria voltar para casa com o carro. E eu não comentei nada com o Léo no dia em que nós decidimos. Isso no dia em que nós trocamos o carro, na manhã seguinte nós já subimos. Mas eu tava muito apavorada, eu tava com muito medo. Por quê? Não medo de dirigir, eu não tenho medo de dirigir, eu gosto de dirigir. Só que o meu medo era dirigir um carro que eu nunca tinha dirigido, uma distância longa, que dá quase 200 quilômetros daqui onde o Léo tá. Eu ter que descer serras perigosas, que já aconteceram vários acidentes gravíssimos. Estrada com bastante buraco e com muito movimento, e que não tem duplicação. A duplicação é só aqui embaixo na 101. Nas outras estradas por onde a gente anda, não é duplicada. E o tráfego de caminhão é intenso, porque é região que os caminhões precisam trafegar, né? Afinal de contas, são as únicas estradas que tem. E aí fomos. Fomos de manhã e eu voltei depois do almoço. Só que eu tava apavorada, eu tava com muito medo mesmo. Quando eu entrei dentro do carro para voltar, sabe assim, aquela sensação de medo, não sei explicar. Aquela sensação de não sou capaz, eu não vou conseguir, ou não sei. Eu só sei que eu tava muito apavorada. Tanto que eu esqueci de travar a porta do carro, a porta do lado do André, que tem aquela trava de segurança dentro da porta para as crianças não abrirem a porta do lado de dentro, né? Eu esqueci de travar e aconteceu a uns 10 quilômetros da casa onde o Léo tava. O André abriu a porta e aí é uma estrada que o acostamento não é bom, tráfego intenso de carros. E o apavoro que eu já tava piorou. Aí eu e o Pietro implorava para que o André não mexesse na porta, porque ele já tinha aberto. Se ele mexesse de novo, a porta ia abrir totalmente e tava vindo caminhões atrás de mim. Até eu conseguir achar uma área segura para eu poder parar e travar, descer, fechar a porta, travar a porta novamente, demorou um pouquinho. Então aquilo ali já foi mais um teste para mim. Parece que alguma coisa me dizia, não vai. Mas é só o medo, né? Muita coisa é só o medo. Aí parei num ponto seguro, desci, eu tremia muito. Desci, puxei aquela trava de segurança da porta e fechei a porta, entrei dentro do carro, respirei fundo, pedi para Deus que me ajudasse e continuamos. Depois disso, foi ficando mais tranquila a viagem, eu acho que eu fui relaxando um pouco mais, eu já estava um pouquinho mais segura em relação ao carro. Esse carro que nós temos agora é muito mais seguro do que o carro anterior, porque ele é um carro maior, é um carro com tração, é um carro mais pesado, então ele dá mais estabilidade do que um carro menor
e mais leve. Quando se dirige em estradas que tem muitas curvas, quem dirige sabe que quando o carro é leve, ele se torna mais perigoso do que um carro mais pesado. Porque o leve, dependendo de como você faz a curva, ele pode capotar, né? E o pesado já tem essa estabilidade maior. Aí, o meu medo maior era a serra, era descer a serra, era pegar neblina na serra, era chuva, ou então anoitecer na estrada. E tudo isso aconteceu. O André não fechou os olhinhos, ele não dormiu, ele veio a viagem toda acordado. Ele não queria ficar na cadeirinha, ele chorou horrores, porque normalmente quando a gente viaja, né, ele tem a mamãe disponível para ele. Eu passo para frente, eu vou para trás, eu dou mamar para ele, eu faço ele dormir, tudo ali, né? A hora que ele quiser, eu só fico ali trafegando, trás e diante, porque como eu sou pequena e leve, então eu consigo passar pelo vão do carro sem precisar parar o carro. E essa viagem era a nossa primeira viagem, só nós três, e ele não teria mãe disponível para ele. Mas isso pesou. Ele chorou muito, eu acho que eu parei umas 4 vezes nessa viagem. Aí ele queria água e não aceitava que o Pietro desse. Ele quis fazer xixi, ele queria comer. Aí fomos vindo, e a viagem deveria durar aí no máximo 3 horas, eu fiz em 4, porque eu tive que parar várias vezes, e na estrada em São Bento pegamos um acidente com um caminhão, e aí o tráfego estava intenso e lento, e eu decidi vir pela Serra da Dona Francisca. Quem já andou por essa região sabe que é uma serra perigosa. Só que eu preferi vir por ela do que pela última serra que eu desci, porque a última serra se torna ainda mais perigosa, porque ela é mais alta e tem muito mais curva, muitas curvas mesmo. E a Dona Francisca é um pouco mais tranquila, só que o tráfego de caminhão é muito mais intenso. Então, querendo ou não, as duas são perigosas. E quando eu cheguei na serra, não tinha neblina, mas já estava começando a escurecer. Aí, quando eu cheguei no final da serra, eu nem acreditei, né? Quando eu cheguei aqui embaixo, ali no bairro da Dona Francisca, eu respirei, pensei assim, nossa, eu consegui vencer a serra, eu desci tranquilo, foi seguro. Mas a noite chegou e eu tinha, né? Porque hoje já não tenho mais pavor de dirigir à noite. Porque a minha visão se torna, a nossa visão, né, durante a noite, ela se torna, como é que posso dizer, menor, né? A gente não tem visibilidade noturna. E aqui na 101, eu tenho medo de dirigir na 101 porque o tráfego de carro é intenso, é muito intenso. E ali os carros, muitos não respeitam a velocidade permitida, os caminhões ultrapassam, os caminhões te fecham, é carro que te fecha, é moto. Então você tem que tomar atenção redobrada. E o que eu não queria era ter que dirigir na 101 durante a noite com os meninos. Mas aconteceu. Eu cheguei no trevo um acesso a 101, ali na Dona Francisca, já era 6 horas, estava anoitecendo. E mais uma vez o pavor me bateu, né? Mas, por incrível que pareça, e a necessidade de ter que dirigir, eu não tinha outra alternativa, né? Eu precisava dirigir de noite. Começou a chover, não foi chuva forte, mas choveu. O trânsito estava terrível na 101, porque provavelmente tinha acontecido algum acidente, porque o tráfego estava muito intenso. Muito caminhão, muito mesmo. E o André chorando atrás, porque ele cochilou 10 minutos. Ele arrancou, só não tirou a calça porque ele estava preso no cinto. Porque ele tirou blusa, ele tirou meia, ele tirou sapato, ele tirou tudo. E ele jogou tudo que ele pôde que tinha em cima do banco, ele jogou no chão. Até as cobertas do irmão dele ele arrancou. Sei que viemos. A noite ali batendo, né? Mas eu não sei se é porque eu dirijo, né, quando a gente anda à noite nas estradas, é porque o Léo dirige e aí a luz se bate mais intensa na minha visão
do lado do carona do que quando tá dirigindo, porque quando eu estava dirigindo, simplesmente o farol dos carros não me atrapalhou, a visibilidade continuou boa. Sei que chegamos aqui em Barra Velha, eu nem acreditava, né, que eu tava em casa já. Eu tive que parar aqui no estacionamento da van, porque o André estava desesperado. Ele não conseguia mais nem respirar direito, eu fiquei com medo que desse alguma coisa nele, porque ele queria mamar. Então eu parei ali no estacionamento, que é aqui pertinho de casa, para dar mamar para ele. Aí ele mal mamou, acho que ele deu umas 3 chupadinhas só e ficou quietinho, porque ele queria ficar comigo, ele queria ficar no meu colo, ele queria sentir eu ali. Talvez ele, por ser bebê, muitas pessoas comentam, né, os meus pais, os meus avós comentavam que as crianças até 2 anos, 2 anos e pouco, no máximo até uns 3 anos, eles sentem, eles têm uma sensibilidade muito maior do que nós. Eles sentem as coisas que a gente não vê, né? E ele tava tão desesperado, que eu senti que talvez fosse o meu medo que estivesse afetando ele. Sei que eu peguei ele no colo, ele ficou quietinho, assim, calminho, foi se acalmando, se acalmando. Quando nós chegamos em casa, aí o André relaxou. Mas durante aquela viagem toda, ele tava bem agitado, incomodado, chorando. E aí, quando eu cheguei em casa, que eu guardei o carro na garagem, que eu fechei o portão e desliguei o motor, eu nem acreditei. Foi uma sensação de superação assim, ó, indescritível. Eu não chorei porque ultimamente eu não choro com tanta facilidade. Eu já fui muito chorona, de chorar por qualquer coisinha. Hoje já não acontece mais isso, hoje é mais difícil para eu chorar. Eu não chorei porque acho que a adrenalina era tanto que eu nem conseguia chorar. Só que eu estava extremamente cansada. Cansaço, assim, um cansaço extremo. Tanto que nós tomamos banho, comemos ali, nem lembro direito que comemos, acho que foi frutas que nós comemos e fomos pra cama. Era 8 horas e os meninos já estávamos na cama, porque os 3 estavam exaustos, né? Eu por dirigir toda a atenção, o André porque não ficou quietinho, o Pietro porque não conseguiu dormir. 8 horas nós já estávamos na cama. No dia seguinte é que eu fui me dar conta do que tinha acontecido, da superação do medo. E foi uma sensação assim maravilhosa, uma sensação de poder. Eu acho que enfrentar o medo é isso, é o poder, é você saber que você pode, que você consegue. Quando você vence ele, é uma sensação maravilhosa, é algo assim que eu não sei explicar. Só vivenciando mesmo. Eu tenho mais 2 medos grandes, que é o medo de água, não sei se eu vou perder algum dia, e mar calmo eu entro. Eu não andava de stand-up de jeito nenhum, em hipótese alguma, mas nós temos uma prancha de stand-up, e antes de eu ter os meninos, eu e o Léo andávamos muito de stand-up, e ele me levava na prancha. E eu pensava assim, se eu cair, eu não vou me afogar, porque o Léo vai me socorrer. E normalmente eu andava sem colete. Quando o verão chegar novamente, e que a gente tiver essas oportunidades de poder andar de stand-up, eu quero andar de stand-up mais vezes, sozinha. Só que agora com colete, né? Porque agora eu tenho colete, na época eu não tinha. E eu quero superar isso. Eu quero superar esse meu medo de água, eu quero superar esse meu medo de cair na água. Porque eu vou estar protegida por 2 coisas. Pela prancha, que vai estar ali do meu lado, e pelo colete, que não vai deixar eu afundar. No mínimo, eu vou engolir um pouco de água, vai entrar água nos meus ouvidos, e pronto. Mas eu quero superar esse medo. Não vou dizer que eu vou superar 100%, mas uns 90% eu quero superar. Agora, já o medo do mar, eu já não sei. Porque águas calmas, a minha mãe dizia, águas calmas são mais profundas, mais perigosas. Mas eu tenho medo de água agitada, que nem eu tenho medo do mar, das ondas fortes do mar. Porque eu sei que a onda é muito mais forte que eu. Só que em mar calmo, onde é marola, eu entro de boa, não tenho medo. Meu medo é de ondas do nosso mar aqui, porque nós moramos numa região de mar aberto. E o meu outro medo, é claro, medo de altura.
Quando nós vamos visitar algum lugar que tenha precipícios assim, quando nós fomos para Urubici, que nós fomos lá na parte alta, que é lá de Morro das Antenas, eu acho que é, Morro da Igreja, algum lugar assim, que é super alto. Não fui na beirada de jeito nenhum, não vou. Trava as minhas pernas e eu não consigo. Todo lugar que nós vamos, que tem essas partes altas, o Léo sempre vai mais perto para tirar foto. E eu tenho pavor, eu já começo a brigar, não brigar com ele, mas eu começo a dizer, não vai lá que é perigoso. Seguro morreu de velho, né? Então eu tenho esse medo. Medo de altura. Medo do que eu não consigo controlar. Eu acho que é isso. Os meus medos são isso. Medo do que eu não consigo controlar. Só que o de altura é pior do que o de água. Porque de água, se eu tiver com colete e se tiver alguma coisa que eu consiga me apoiar, eu sei que eu não vou afundar. Agora, num precipício, não tenho como me prevenir da queda, né? Então eu evito. O medo de altura, eu quero me testar. Uma coisa que eu quero fazer é sei lá, paraquedas é muito alto e é muito caro, né? Mas aqui nós temos parapente. Talvez eu faça um voo livre de parapente para me testar. Porque eu sei que ali também eu vou estar segura, eu não vou estar fazendo sozinha. Mas para testar o meu medo, para testar esse pavor que eu tenho. Mas eu acho que aí vai ser tranquilo, porque eu vou me sentir segura. Eu vou estar com alguém e eu vou estar usando os equipamentos de segurança. E o meu maior medo mesmo é de precipício. Quando a gente sobe serra, eu não olho para o lado né, que eu esteja assim, que tem a parte baixa, que é o barranco, o precipício, né? Eu não olho. E agora, nessa minha vinda lá de cima, de novo, que eu vim com os meninos, nós viemos de manhã, e eu decidi vir pela Serra do Mar ali por Corupá, que é a serra que tem muita, mas muita curva mesmo. E ela é muito alta, chega um ponto assim que, né, da serra que você olha lá embaixo, tem a plantação de banana, parece miniaturas de árvores, sabe, de pés, porque é extremamente alta. A Dona Francisca é alta, mas você vai fazendo curvas e os trechos que você vê, a parte lá de baixo, são curtos. E essa Serra do Mar ali de Corupá, não, ela é mais aberta. Tem uma área ali bem aberta que você enxerga lá embaixo tudo. E aí, esse meu pavor. Quando eu cheguei ali, eu dirigindo, né? Nessa vez eu tava sozinha. Me deu um certo pavor, assim, mas aí eu fixei minha visão na estrada e não olhei mais na direção do precipício. Prestei atenção só na pista e foi o que eu consegui descer a serra tranquila. O que eu digo para vocês que têm medo? Todo mundo tem medo. Todos nós temos medo, mas os meus medos maiores são esse. E também, claro, medos do que pode nos acontecer e nos impossibilitar de ter uma vida tranquila. Eu tenho medo de ficar doente, mas não tenho medo de morrer. A única coisa que eu peço para Deus é que me deixe viver e criar os meus filhos. Me leve quando eu estiver bem velhinha e eles já tenham seus destinos traçados, né? Tomando conta das suas próprias vidas. Mas eu tenho medo de ficar doente, de ficar impossibilitada de ter uma vida saudável, uma vida tranquila. Por isso eu cuido do que eu como, do que eu faço e procuro ter uma vida mais saudável, né? Para ter uma vida mais longa. Mas que nem eu sempre digo, o nosso futuro a Deus pertence. Não significa que eu tenha uma vida mais saudável, que eu costume ter hábitos que vai me trazer longevidade, vai significar que eu não vou ficar doente ou que eu não vou morrer cedo. Que nem eu sempre digo, peço para Deus que me dê saúde e que me deixe viver o tempo que eu puder para ver os meus filhos crescerem e cuidarem das suas próprias vidas. Muitas pessoas têm medo de tudo. Medo de enfrentar alguma coisa, medo de recomeçar uma vida, medo de tudo. E o medo é importante para nós. O medo é para nos precaver, né?
prevenção, fazer você pensar no que pode acontecer. Só que você não pode ser escravo do medo, porque senão você nunca vai viver uma vida, você nunca vai dar continuidade àquilo que você tanto deseja. Tem pessoas que têm medo de se separar, mas continuam num casamento que não é feliz. Tem pessoas que não gostam do trabalho, mas continuam nele por medo de não conseguir outro. Tem pessoas que queriam viver em outro lugar, mas tem medo de deixar o que já tem por correr um risco ir atrás do novo. É normal, gente. Tem medo do que a gente não sabe, do que a gente não entende. Mas muitos medos a gente precisa superar para conseguir ser feliz, porque senão você vai viver escravo do teu medo e não vai sair dali, né? Do ponto da onde você está, mesmo querendo ter uma vida diferente, viver um lugar diferente, ter um trabalho diferente. Eu acho que tudo é um risco, mas você precisa correr esse risco para conseguir chegar ao seu objetivo. Eu superei esse meu medo de dirigir à noite sozinha com os meus filhos, em serra, em estradas perigosas. Eu superei esse medo. Hoje eu já dirijo com mais facilidade, com menos medo. Não que eu não tenha medo. O medo faz com que eu seja precavida, né? Senão, sem medo, não dá certo, vai dar ruim, né? Eu não tenho medo do que eu estou fazendo, eu tenho medo das outras pessoas. Eu tenho medo dos caminhoneiros, eu tenho medo dos outros motoristas, mas não medo do que eu estou fazendo, porque eu sei o que eu estou fazendo. E eu procuro ser bem prudente, respeitar o limite de velocidade, não ultrapassar. Mas a gente sabe que nem todo mundo é assim. Basta sair nas nossas estradas que você vai ver muita imprudência no trânsito. E aí acontecem as grandes desgraças que podiam ser evitadas se as pessoas respeitassem as outras, né? Porque aí é uma questão de respeito, de se colocar no lugar da outra pessoa, de seguir as legislações de trânsito e evitar acidentes graves e fatais que a gente vê todos os dias, né? Então, a única coisa que eu te digo, enfrente os seus medos, perca os seus medos. Você nunca vai deixar de ter medo, mas se você não enfrentar ele, ele vai te dominar e você nunca vai conseguir fazer nada. Então, enfrente seus medos, não tenha medo. Deus nunca vai te abandonar se você estiver fazendo certo, se você estiver sendo uma pessoa boa, se você estiver traçando um caminho do bem. Deus nunca vai te abandonar. Então, enfrente seus medos. Se você tem medo de alguma coisa que é enfrentável, que é superável, vai atrás, enfrente e seja muito feliz. Se eu for ficar aqui falando a respeito dos medos que eu já enfrentei na minha vida, eu vou ficar mais de hora aqui conversando com vocês. Mas sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou falando um pouquinho sobre tudo que eu já enfrentei, sobre tudo que eu já superei, e vocês vão me conhecendo aos poucos. Ah, por que que o Léo nunca conversa? Porque o Léo nunca tá em casa, ele tá sempre trabalhando e o Léo é extremamente tímido. Quem sabe com o passar do tempo ele tenha mais intimidade com a câmera e ele sente e conversa aqui, fale um pouco sobre a vida dele. Que o Léo tem... É uma pessoa maravilhosa, né? É um ser de luz e que eu tive a sorte de encontrar. Por eu ter enfrentado mais um medo na minha vida, eu encontrei o amor da minha vida. Eu encontrei o meu porto seguro. Eu acho que o Léo é a pessoa que eu busquei a minha vida toda, mas eu levei 33 anos para encontrar ele. Sabe assim, quando você vive num lugar onde tudo te motiva a não ficar ali, tudo te leva a querer mudar, a querer ir para outro lugar em busca de algo que você não sabe o que é? Então, foi isso que aconteceu comigo há 12 anos atrás. Vai fazer 12 anos que eu vim morar no litoral e nunca mais voltei para minha terra de origem, né? Na região onde eu cresci e eu vivi por um bom tempo. Por quê? Porque o meu marido estava aqui, porque era aqui que eu iria encontrar ele, porque era aqui que eu ia construir a família que eu tanto sonhei.
porque era aqui que era para eu estar. Quando eu vim morar pro litoral, sabe assim, aquela sensação de tô em casa, é aqui que eu quero viver, é aqui que eu quero passar o resto da minha vida? Foi isso que aconteceu. Mas para eu chegar aqui, eu tive que enfrentar alguns medos, algumas inseguranças, que com o decorrer do tempo provaram que eram medos reais, que se eu e a minha irmã não fosse pé no chão, nós teríamos enfrentado não, né? Passado por esses medos, vivido esses medos. Mas aí é um vídeo para uma outra oportunidade, porque senão esse aqui vai ficar muito longo. Então, mais uma vez eu te digo, enfrente os seus medos. Pode ter certeza que você não vai perder 100%. Mas se você conseguir vencer 80%, você vai se tornar uma pessoa muito mais forte, muito mais realizada e muito mais feliz. Muito obrigada por ter ficado conosco mais uma vez e até o próximo vídeo.